Federal de decidir quem deve julgar os crimes de corrupção ligados à Caixa 2. A gente vai falar agora com o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. E para conversar com ele, está aqui ao meu lado Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Nicole. Bom dia. É um prazer estar aqui no programa apresentado por você e falar com o procurador Deltan Dallagnol. Bom dia, Deltan. Bom dia, Felipe. Como vai? Deltan Dallagnol está ouvindo a gente? Estou sim, positivo. Caro Deltan, como o senhor avalia, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, por 6 votos a 5, de fixar a competência da Justiça Eleitoral para julgar casos de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 eleitoral? Houve muita atuação dos procuradores da Lava Jato contra a fixação dessa competência. A decisão foi entendida como uma derrota da Lava Jato. E qual é a sua análise? Oi, Felipe. Na minha visão, é uma derrota da causa anticorrupção, em razão dos efeitos que essa decisão gera. Como um próprio ministro do Supremo já alertou ontem mesmo, vários casos agora podem vir a ser anulados em razão dessa decisão. Por quê? Porque, tradicionalmente, o que a Lava Jato fez foi trabalhar os casos de corrupção, ainda que o dinheiro tenha sido destinado, eventualmente, a campanhas eleitorais, ou seja, se houve venda de serviço público, se houve corrupção, se houve um desvio funcional, a pessoa vendeu o serviço público para arrecadar propina, a gente processa isso na Justiça Federal, ainda que exista uma destinação de parte do dinheiro para a campanha eleitoral. Mas o que o Tribunal Federal disse ontem é que quando uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, tudo deve ser julgado na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal. Na área jurídica, a gente fala que a atribuição dessas justiças para julgar esses fatos, ela é absoluta, ou seja, se não se observou aquilo que o Supremo disse que teria que ter sido observado, isso gera uma nulidade, a anulação dos casos. E é uma nulidade que nós chamamos em juridiquês aí de nulidade absoluta, ou seja, não teria como salvar os processos que a gente fez até hoje, quando uma parte do dinheiro foi para a campanha, como o caso do Sérgio Cabral, como tantos outros casos. Porque se a gente olha a Lava Jato realisticamente, esse foi um grande caso de corrupção em que pessoas foram colocadas em posições chaves para arrecadar dinheiro, arrecadar propinas, para vender licitações, vender serviço público e direcionar esse dinheiro para 2 lugares, o bolso dos envolvidos e o financiamento de campanhas eleitorais. E Deltan, houve manifestações bastante duras, bastante contundentes dos ministros do Supremo durante o julgamento, chegaram, como no caso do Gilmar Mendes, a chamar procuradores de cretinos. Houve muitas críticas também àquele artigo publicado pelo procurador Diego Castor e que defendia, evidentemente, a especialização das varas para investigar esses tipos de crimes e colocando as pessoas do outro lado, que tinham outro entendimento, como uma turma da Operação Abafa, já que os advogados dos réus desejavam que fosse fixada a competência da Justiça Eleitoral. Como é que o senhor avaliou esse posicionamento que foi comum a vários ministros, até o Alexandre de Moraes, o Celso de Mello, além do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, já esperados, tiveram manifestações duras nesse sentido? Felipe, eu não vou analisar manifestações específicas, declarações concretas, mas em geral, o que nós buscamos fazer desde o começo da Lava Jato foi sempre esclarecer a sociedade sobre aquilo que estava em jogo em determinadas decisões. Nós temos um dever de accountability junto à sociedade, nós temos um dever de prestar contas à sociedade do nosso trabalho. E faz parte desse dever esclarecer para a sociedade como e por que determinadas decisões podem ou não podem afetar o nosso trabalho e qual é o grau em que o nosso trabalho vai ser afetado. Porque a sociedade vai nos cobrar, a sociedade quer que os corruptos sejam processados de modo justo, e sendo culpados, que eles sejam condenados, que eles vão para a cadeia, que eles respondam de modo justo pelos seus crimes, segundo o devido processo legal. A sociedade quer que o dinheiro seja recuperado e nós temos o dever de explicar declarações específicas, mas no geral, desde o começo da Operação Lava Jato, nós sempre informamos à sociedade quais seriam os julgamentos relevantes, porque nós temos um dever de prestar contas à sociedade. A sociedade espera de nós que políticos, pessoas poderosas que praticaram crimes relevantes, empresários, sejam julgados de modo justo e que essas pessoas vão para a cadeia se elas cometeram os crimes graves que vieram à tona. A sociedade espera ainda que a gente recupere o dinheiro desviado. É a nossa obrigação mostrar quais decisões podem nos aproximar ou nos afastar desse alvo. Nós temos o dever de prestar contas do nosso trabalho, inclusive porque a gente eventualmente não chegou a determinados resultados. E é isso que a gente sempre buscou fazer desde o começo da Operação Lava Jato.
Eu não vou dizer que a gente seja senhor da razão, de modo algum. Toda obra humana é falha. Existem pontos de vista alternativos, eles podem ser discutidos, mas sempre o que a gente fez foi colocar a nossa posição, a nossa visão, a partir de quem trabalha no caso, sobre quais as perspectivas de determinados julgamentos, determinados atos, dos processos judiciais e assim por diante. Agora, procurador, existe um receio, boa parte da sociedade, de que essa decisão de ontem possa acabar levando a uma reconsideração sobre casos já julgados, condenações que já foram feitas. O senhor pode esclarecer o que pode acontecer com outros casos? A sociedade tem muito receio de que seja mexido nisso e o ministro Marco Aurélio Mello, depois do julgamento, inclusive, deu uma declaração nesse sentido. Quer dizer, até que ponto pode chegar essa decisão em termos de melar algo que já foi feito? Felipe, nós temos esse receio também. E se forem ser anulados casos, eles não vão ser anulados em bloco, todos de uma vez, de modo a possibilitar uma reação ordenada. O que vai acontecer é que vai ser anulado um caso agora para um Tribunal Regional Federal, outro caso depois pelo STJ, outro caso depois pelo STF. Os réus que foram condenados e os que estão sendo investigados vão começar a oferecer uma série de habeas corpus, dizendo que nos casos deles, parte do dinheiro foi para campanhas eleitorais. E em vários casos isso aconteceu. Como eu disse antes, em geral na Lava Jato o dinheiro ia para dois destinos, o dinheiro da corrupção ia para dois destinos, ia para o bolso dos envolvidos e para as campanhas eleitorais. E o STF ontem decidiu que esses casos deveriam ter sido julgados pela Justiça Eleitoral. E se não foram julgados pela Justiça Eleitoral, se foram julgados pelo juiz Sérgio Moro na Justiça Federal, esses casos são sim passíveis de ser anulados. Agora, nós hoje, procuradores da Lava Jato, não podemos fazer mais nada a respeito disso. O que a gente poderia fazer, a gente fez. Nós esclarecemos a sociedade sobre os riscos e agora essa questão não está mais nas nossas mãos. Como que essa questão poderia ser eventualmente revertida depois desse julgamento do Supremo de 6-5? Isso só poderia ser revertido agora para uma mudança de ordem legal por parte do governo e do Congresso Nacional, por meio de uma articulação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, estabelecendo prioridade para essa pauta. E, aliás, essa foi uma proposta que estava dentro do pacote anticorrupção do ex-juiz federal Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. Procurador, Nicole Fusco aqui falando com o senhor. Quais casos que o senhor avalia que podem ser impactados com essa mudança? Que podem Nicole, entrar agora com recurso, a generalidade dos casos. A gente teria que analisar caso a caso e ver se naqueles casos teve prova de que parte do dinheiro foi para a campanha eleitoral. E a nossa tese geral da Lava Jato é justamente essa. Esse grande esquema de corrupção, ele destinava dinheiro para dois destinos. Veja o caso de Sérgio Cabral, por exemplo. Foram apreendidos em relação a ele mais de 100 milhões de dólares que foram para o bolso dele. Segundo ele reconheceu agora recentemente, confessou recentemente, que mais de 100 milhões de dólares apreendidos fora eram realmente fruto da corrupção. Ele confessou isso nas semanas passadas agora. Agora, boa parte do dinheiro também foram para campanhas eleitorais. E o ponto é, o Supremo decidiu que quando existe isso, quando parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, você tem um crime eleitoral aí também, e a competência para apreciar isso é uma competência da Justiça Eleitoral. É claro que a gente vai poder buscar, com base em evidências, discutir e argumentar em cada caso. Agora, de modo geral, a gente vai ficar numa situação muito difícil. O senhor acha... Desculpa, Felipe. Não, à vontade. Só mais uma pergunta. O senhor acha que essa operação aí que foi contra a Lava Jato, que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, ela foi de fato provocada apenas por essa ação movida pelo ex-prefeito Eduardo Paes e pelo Pedro Paulo, ou já era algo que estava vindo pensado e estava só esperando uma oportunidade para isso acontecer? Nicole, já existiam algumas decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em que essa segunda turma já tinha dito que esses casos deveriam tramitar na Justiça Eleitoral. E a Procuradora-Geral da República pediu para que essa questão fosse discutida no plenário, para sedimentar isso e para, é claro, tentar reverter essa orientação que estava sendo firmada na segunda turma. E o que aconteceu foi que por 6-5, com aí nobres votos divergentes, se decidiu que esses casos devem seguir para a Justiça Eleitoral. O que o ministro Barroso colocou ontem, durante a sessão, foi que o que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo era mexer em alguma coisa que está dando certo no Brasil. Em meio a tanta coisa dando errado, o que eles estão fazendo é mexer numa estrutura que está dando certo, que está funcionando, está recuperando mais de 12 bilhões de reais, mais de 13 bilhões de reais agora para os cofres públicos, que já condenou mais de 130 pessoas a mais de 2.000 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, e está mudando as regras do jogo, enfraquecendo e gerando um risco de anulação dos casos. Agora veja que tudo isso é uma crítica de opinião. Eu estou criticando a decisão, os efeitos que ela causa, a natureza da decisão. Não é uma crítica às pessoas do Supremo Tribunal Federal,
ao Supremo Tribunal Federal, não é uma crítica à Justiça Eleitoral, que é uma instituição que presta nobres serviços ao realizar as eleições e julgar os casos eleitorais. O nosso ponto é que a Justiça Eleitoral ela é focada justamente nas eleições. Ela não é especializada em crimes financeiros, em crimes de lavagem de dinheiro. Além disso, ela tem que, por lei, dar prioridade aos casos eleitorais, o que vai fazer com que casos de corrupção acabem ficando num segundo plano por ordem legal. Ela tem que dar prioridade para os casos de eleições. Então, não é uma crítica de natureza pessoal. Eu não consigo compreender as reações que aconteceram ontem de modo tão inflamado contra a gente expor para a sociedade o nosso entendimento sobre essa decisão. E, caro procurador, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, determinou uma investigação sobre uma série de alegadas ofensas ao Supremo Tribunal Federal e o nome do senhor apareceu como alvo dessa investigação junto com o Castor que eu citei agora há pouco. O senhor sabe qual é o objeto dessa investigação que não foi divulgado? Quer dizer, o motivo pelo qual o senhor estaria entre os alvos e o que o senhor acha dessa decisão? Me parece uma decisão bastante atípica. O que essa decisão está fazendo é instaurar um inquérito por fatos que não foram esclarecidos, não foram definidos quais são os fatos que estão sendo investigados. Houve a distribuição a um determinado ministro desse inquérito sem livre distribuição, o que viola o princípio do juiz natural, de que o juiz deve ser aleatoriamente decidido e não direcionado, qual é o juiz que vai atuar no feito. Ainda houve uma instauração de ofício, ou seja, a partir do próprio Supremo Tribunal Federal, o que viola o nosso sistema acusatório, em que investigações não são conduzidas diretamente por magistrados, mas sim partem de órgãos de investigação, de órgãos de acusação. E nós tivemos uma absoluta surpresa ainda, porque eu não tenho foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se fosse para existir alguma investigação, ela existiria perante o Tribunal Regional Federal, que nunca existiu porque nunca se entendeu nessa instância que deveria existir uma investigação. Agora o Supremo instaurou isso, então, violando o princípio do juiz natural, violando o sistema acusatório, na minha perspectiva, né, sem competência para investigar esses fatos, porque a gente não tem foro lá, e ainda em matéria de liberdade de expressão. E, em tese, é o Supremo Tribunal o primeiro guardião da liberdade de expressão de todos os brasileiros. O que nós estamos fazendo, Felipe, não é mais do que esclarecer a sociedade sobre fatos, sobre as consequências das decisões, sobre os efeitos daquilo para o nosso trabalho e para o resultado do nosso trabalho, sobre o qual nós precisamos prestar conta para todos os brasileiros. E para a gente encerrar, procurador, o que a população brasileira ainda pode esperar da Lava Jato? Muitas vezes as pessoas pensam que o auge da Lava Jato já passou, porque já chegou a prender, né, ou fazer toda a investigação necessária para a prisão de um ex-presidente da República. E agora, daqui em diante, para além dessa decisão do STF, o que se pode esperar da operação? Felipe, nós temos 4 ex-presidentes acusados por crimes da Lava Jato. Não é só um ex-presidente. Nós temos ainda mais de 400 políticos que foram implicados, temos mais de 130 já condenados só em Curitiba, fora as outras Lava Jato, São Paulo, Rio de Janeiro. Existem casos que estavam descendo de pessoas que perderam o foro. Agora, a gente faz o que a gente pode fazer. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens, nós estamos exercendo o nosso trabalho dentro de uma esfera muito limitada e a Lava Jato só está dado certo até agora em razão do apoio da sociedade. O que eu vejo é que está fora do nosso controle agora o que está acontecendo. O que eu vejo é que essa janela de combate à corrupção que se abriu há 5 anos com o começo da Lava Jato, começa a se fechar agora e não está no alcance de procuradores de Curitiba, que tem um poder extremamente limitado, tem uma feixe de atribuições extremamente limitado, fazer algo a esse respeito. Agora, se algo sobre a qual a sociedade decida atuar por meio do Congresso, por meio da presidência, para mudar as regras e restabelecer as regras que nos permitiram chegar até onde a gente chegou, essa é uma decisão que compete à sociedade, ao parlamento e à presidência. Procurador Deltan Dallagnol, muito obrigado por atender ao pedido da Jovem Pan e conversar com a gente sobre a decisão do STF de ontem, sobre a decisão do Dias Toffoli de abrir uma investigação. Muito obrigado e boa sorte aí com o futuro da Lava Jato.